boa. Já é qualquer coisa. Já é qualquer coisa, exato. Sim, também eu acho que daqui a uns tempos que já vamos ter as coisas mais definidas, concretas. Mas é ótima notícia, tu que estavas a querer, eras uma das pessoas que estavas a querer, o Diogo também. Diogo, estás aí? Estás? Também estavas a querer participar? Aqui. Sim, é bom. É verdade, eu recebi mais ou menos um e-mail a dizer a mesma coisa. Boa. Muito bem, então, se calhar vamos começar, para sermos pontuais como temos sido até agora. Por isso vou passar a palavra ao Padre José Pinheiro para nos fazer aqui a pequena oração inicial. Boa noite a todos. Então vamos invocar o Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir este Espírito de Deus que nos encha o coração, nos predisponha a inteligência para podermos discernir a sua vontade em todos estes momentos deste nosso trabalho que nos propomos, convite do Papa Francisco. Vamos pedir pelos bons frutos deste nosso encontro. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem. Já estamos com mais força para começar e hoje vamos começar por dar a palavra aqui à nossa Rita, que ela tem aqui uma mensagem muito importante para vos dar. Gostava se calhar que tivessem já chegado mais algumas pessoas, porque eu sei que vêm mais pessoas e depois não vão ouvir, mas pronto, isto está a gravar, portanto também quem não ouvir depois a gravação. Pode ouvir a gravação, exatamente. Vai Rita, o palco é teu. Olá a todos, boa noite. É com muito entusiasmo que venho partilhar convosco uma novidade, um fruto que está a surgir deste nosso percurso a caminho de Assis e este nosso percurso de Economia de Francisco. À medida que temos avançado, e eu penso que todos os que têm participado nas várias sessões, nos vários módulos, têm sentido que os temas são muito interessantes, desafiam-nos, saem ideias, saem às vezes até propostas e portanto vai crescendo uma pergunta que é: e depois deste percurso de formação, dos módulos e depois do evento de Assis? E depois, o que é que vai acontecer? E então a pergunta de o que é que pode ser e o que é que será esta Economia de Francisco, que começa com uma carta do Papa aos jovens, em 2019, o ano passado, que é uma economia não baseada no Papa Francisco, mas sim em São Francisco de Assis. A semana passada tivemos a oportunidade de conversar com o Frei Hermínio no convento do Varatojo, esta casa franciscana, e ele lembrava um pormenor interessante, não sei se já repararam, mas o evento chama-se Economy of Francesco, em inglês, e portanto Francesco manteve-se na língua italiana, e portanto exatamente para evidenciar provavelmente que é a economia de São Francisco de Assis e deste homem santo que tanto deixou à Igreja e ao mundo sobre uma economia de comunhão, de partilha, sobre a importância de restaurar a Igreja. Provavelmente o apelo mantém-se hoje e é alargado à casa comum. Portanto, no seguimento disto tudo, começou a surgir um desejo de algumas pessoas e começámos, à medida que estas sessões do segundo módulo iam acontecendo, a constituir um grupo de pessoas e de trabalho
que tem vindo a pensar o que é que pode ser a continuação deste caminho, o que é que pode ser o seguimento deste caminho que iniciámos, que ganhou ainda mais urgência neste tempo de pandemia, que parece ao mesmo tempo que há um alinhamento, um chamamento global em nós, em todos e no mundo, e portanto temos estado a pensar este grupo de trabalho no que é que pode ser o futuro, que na verdade já é o presente. Portanto, a um primeiro nível, há um conjunto de ideias e temas que nós temos vindo a ter, já no primeiro módulo, mas também no segundo módulo, não só em Portugal, mas também a nível internacional, todos aqueles de nós portugueses que estão a participar nos grupos internacionais, temas e ideias que merecem ser trabalhados à luz da realidade portuguesa e implementados, portanto, com potencial de impacto positivo na nossa sociedade, na nossa economia, e para isso precisamos de alargar a rede, não é? E de trabalhar em sentidos como o da educação, o das organizações, incluindo todo o tipo de organizações e com destaque para as empresas, e também no âmbito da política. E depois acho que é comum a todos os que têm estado nestes grupos de trabalho esta vontade de agora passarmos à ação, de passarmos enfim, de podermos envolver outras pessoas, outros que sabem, outros que também estão a trabalhar nestes temas, crentes e não crentes, e de facto começarmos a construir esta nova economia também em Portugal, a assumirmos o nosso papel. E neste assumir do nosso papel há uma pergunta relacionada com este primeiro nível, que é como é que cada um de nós vai continuar o seu percurso e o seu compromisso com esta nova economia, como é que cada um de nós vai ser embaixador da economia de Francisco, ser a economia de Francisco com tudo o que isso representa. A um segundo nível, pensando mais a longo prazo, mas pensando que o momento do evento internacional pode ser um bom momento para lançarmos esta ideia, está a nascer potencialmente, em potência, uma rede nacional da economia de Francisco. Há muitas redes, muitas vocês conhecerão, da Casa Comum, da Economia de Comunhão, enfim, de tantos movimentos ligados, por exemplo, ao Dom Bosco, enfim, muitos movimentos que também estão a trabalhar estes temas, mas há um desejo grande de que esta nossa rede possa consubstanciar-se, nomeadamente até numa plataforma, e possa continuar a viver e a durar no tempo e envolver outros. Qual seria o objetivo de uma rede nacional de economia de Francisco? Seria exatamente alargar a pessoas que querem participar, hoje querem participar, crentes e não sabem como, para além de assistir a eventos, seria envolver, desafiar, agregar outros que estão a trabalhar em temas que nós temos tocado e que temos sido desafiados a tocar com as 12 aldeias, as 12 tensões que temos estado a olhar, e também uma rede que permita trabalhar em conjunto, dar visibilidade, não é só fazer, mas dar visibilidade do ser, de pessoas, de organizações, de entidades que, como diz o Papa na Laudato Si, pessoas de boa vontade, de todas as partes, de todos os contextos que querem de facto fazer parte disto. Também dizer-vos que esta ideia de redes nacionais de economia de Francisco é uma ideia que está a nascer também noutros países, ou seja, está a ser pensada e nós também sentimos esse desejo e poderá vir a ser materializada em muitos outros países. Portanto, há aqui também um potencial de mantermos depois internacionalmente este diálogo ligado ao Papa e ligado ao movimento de economia de comunhão. Queríamos muito hoje partilhar esta reflexão convosco, dizer-vos que isto está a acontecer, dizer também que se há algum dos que aqui está hoje sente interpelado e vontade a fazer parte desta equipa de trabalho que está arduamente a tentar lançar uma rede, uma plataforma que em breve se possa abrir a todos e envolver todos, são bem-vindos. Portanto, se alguém sentir esse interesse, por favor, digam-nos, escrevam à Carminho. Este é um movimento que está a nascer naturalmente
ligada à SES e à SES Next e este percurso que temos vindo a fazer. Para além disso, e para dar também a conhecer aos participantes do primeiro módulo, a outros participantes da SIS que não estão a participar neste módulo, nós vamos lançar um inquérito nos próximos dias e vamos pedir a cada um de vocês que de facto possa dar a sua opinião sobre o que é esta economia de Francisco. Ou seja, com o caminho que fizemos até aqui, mas para além do percurso formativo e da partilha e do próprio evento, aqueles que vão participar mais ou menos ativamente no evento, o que é esta economia, não é? Que valores cada um vê para esta economia? E depois o que é que uma rede em Portugal, uma rede de economia de Francisco Portugal, pode ser, pode acrescentar, em que é que se pode distinguir e sobretudo onde é que pode servir e como é que pode servir. E depois a nível individual, que cada um possa dizer muito objetivamente quais são os temas, as causas a que cada um se sente mais interpelado, nas quais gostava de continuar a trabalhar no âmbito desta nova economia, que tem vontade de contribuir, porque o que vai provavelmente acontecer em breve é a constituição de grupos de trabalho, que possam depois fazer a ponte também com outros grupos de trabalho, de outros movimentos da sociedade portuguesa, e que de facto possam levar a que se possa de facto marcar a diferença com este percurso que temos estado a fazer. Somos nós a economia de Francisco. Isto é muito mais do que um evento, é um apelo urgente, é um apelo na verdade antigo, que agora se materializa nestas oportunidades incríveis, mas que de facto precisa de cada um de nós para continuar a ser realidade e de facto trabalhar pela casa comum, como o Papa nos apelou. Portanto, deixo aqui estas notas rápidas, não sei se podemos abrir alguns minutos só para uma ou outra pergunta, Carminho, de alguém que queira fazer alguma pergunta sobre isto, mas estejam atentos e sintam-se, enfim, sintam-se também desafiados por esta proposta e por este grupo que está a trabalhar neste sentido. Só acrescentar, já estamos a ultrapassar um bocadinho o tempo, mas acho que sim, acho que se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode fazê-lo agora ou pode fazê-lo depois. Pode enviar o e-mail para acesnext@aces.pt a dizer que quer juntar-se a nós. Acho que se calhar faltou só aqui ficar claro, foi a Rita que falou, porque é a Rita que está aqui a coordenar este projeto. É um projeto autónomo que cresceu deste primeiro curso que a ACES Next proporcionou e deste segundo módulo que estamos agora todos a construir, e que vai nascer daqui esta tal rede Economia de Francisco Portugal, que é uma coisa autónoma, mas que terá o umbrella, como o Bernardo Vasconcelos costuma dizer, da ACES, e portanto vai ser um projeto apadrinhado pela ACES. A ACES Next somos todos nós, a ACES Next não sou eu, não é o Bernardo, somos nós que a fazemos e isto é um dos projetos que nasceu da ACES Next. E pronto, e estamos muito contentes, muitos dos que aqui estão já estão connosco neste caminho, começou agora, estamos ainda no início, aliás, e por isso fica o convite a quem quiser juntar-se e quiser saber um bocadinho mais. Boa, obrigada Rita. Nada. E se ninguém tiver nada para perguntar, vamos começar oficialmente a nossa sessão, que hoje temos só um tema e que vai ser ótimo, vamos poder ter tempo para explorá-lo até ao fim. Já estou a ficar sem dicção. Vou passar a palavra, não sei quem é que vai começar. Faltou, o Guilherme já aqui está ali sem som, sem câmara, se calhar damos mais. Já estou, mas estou no carro, portanto, pronto. Pronto. Então faz boa viagem e segurança, se calhar começam... Olhos na estrada. Exato. Não sei quem é que vai começar, Maria, não sei se... Sou eu. Boa noite a todos, obrigada por estarem aqui. O Guilherme, o Tomás e eu preparámos uma pequena apresentação dentro da Village que junta estes dois conceitos de Finance and Humanity, que mais uma vez nos leva a pensar que há um certo paradoxo que
pode ser desconstruído e mostrar de que forma é que as duas dimensões podem trabalhar em conjunto. Nós pensámos em fazer uma apresentação muito breve e depois em introduzir um exercício de grupo em que hoje provavelmente dará mais tempo para discutirmos umas ideias em conjunto. Eu creio que Carminho terás recebido 2 ou 3 slides que seria positivo partilharmos, mas antes disso, porque também não está nos slides, gostaria só de dar um certo enquadramento da plataforma global que tem sido criada. No fundo, dentro desta vila, houve 6 temas que têm sido trabalhados. Estes temas são a vocação financeira para servir a humanidade, é o primeiro, as consequências da economia real, o futuro da finança sustentável, o papel das autoridades e dos reguladores financeiros, a necessidade de educação financeira e, por último, as finanças públicas num momento pós-Covid. Destes 6 temas, o Tomás, o Guilherme e eu achámos por bem introduzir 2, que são a necessidade de economia e literacia financeira, que eu vou começar por falar, e depois a ideia de um futuro de finança sustentável e o conceito de impact investing, que o Tomás aprofundará um pouco convosco. Então, neste tema, muito sucintamente, nós pensámos em trazer talvez 4 ideias que pudéssemos conversar em conjunto e que depois nos ajudarão a pensar no exercício que prepararmos. Primeiro, uma pequena definição utilizada pela OCDE e também pelo grupo do G20 do que é que a educação e a literacia financeira o que é que são e para que servem. E no fundo, com esta definição aqui escrita em inglês, mas que eu tentarei explicar por outras palavras, a ideia de que uma melhor compreensão de conceitos básicos relacionados com a finança, que por muitas vezes parece um mundo muito distante de todos nós, mas no fundo nós também fazemos parte deste mundo, porque enquanto consumidores e também consumidores de produtos financeiros somos nós próprios a parte integrante desse mundo. Portanto, dizia eu que a compreensão de alguns conceitos básicos está associada também a uma melhor compreensão da gestão que cada um de nós poderá fazer dos recursos que tem e de os pôr ao serviço de nós próprios, ao nosso serviço, mas também dos outros. E, portanto, esta ligação de que um aumento no nosso conhecimento de conceitos que poderão enquadrar esta definição de educação e de educação financeira poderá a curto e médio prazo servir não só a nosso favor, mas também daqueles que nos rodeiam. E quando tivemos a reunião de preparação, nós os 3 primeiros, mas também a semana passada com o corpo docente e eclesial, falámos também na ideia, na ligação entre a educação financeira e a ideia de gestão do orçamento familiar, que é conhecida por todos nós e como uma coisa pode estar ligada à outra e com consequências imediatas na nossa vida. E também porquê falar deste tema? Porque vivemos atualmente num mundo onde muita gente tem produtos financeiros, conhecendo ou não, e quem não conhece ou quem não os tem quase que está excluído de uma certa vida e de vários serviços que, num sentido lato, são quase considerados serviços básicos e universais. Portanto, não ter uma conta bancária, por exemplo, hoje é um impedimento a muitos outros serviços que poderão facilitar a nossa vida em várias maneiras. E talvez por isso, passando aqui ao segundo ponto do slide, a ideia de educação e literacia financeira está enquadrada a nível global dentro dos objetivos das Nações Unidas, dentro do objetivo maior que é a promoção de uma educação de qualidade, ou seja, é uma das vertentes deste objetivo promovido pelas Nações Unidas, porque precisamente há um conceito, há um entendimento de que o aumento do conhecimento destes conceitos poderá refletir-se de diferentes formas na vida de cada um. E achei interessante trazer para aqui o mapa de um questionário que foi feito em 2017, que reunia os resultados de 4 perguntas que foram feitas sobre diversificação de risco, inflação, juros
e juros compostos. Não necessariamente saber definir estes conceitos, mas uma pergunta que testasse se a pessoa que era inquirida conseguia perceber o significado desses 4. E os resultados foram trabalhados de forma a que quem conseguisse responder de forma correta a pelo menos 3 destas perguntas, então seria descrita como uma pessoa que seria financeiramente literada. E os resultados aqui apresentados no mapa, apesar de estarem pequeninos, o mais escuro é onde os resultados foram mais altos e, portanto, conseguimos ver que a nível geográfico também há algumas discrepâncias, mas a nível global, o que eu achei interessante partilhar convosco é que apenas 33% dos adultos é que foram considerados financeiramente literados e, portanto, só 33% dos adultos é que responderam acertadamente a 3 destas 4 perguntas que diria que são conceitos básicos e necessários para todos nós podermos fazer decisões da nossa vida. E, portanto, todas estas ideias que certamente teriam muito mais ângulos e perspectivas para onde discutir, acabam por desembocar num dilema que foi falado também a semana passada na reunião de preparação e nós achámos muito interessante trazer para aqui, que está de facto incluído na Laudato Si, que tem a ver com a dimensão, a importância, ou seja, reconhecendo a importância de investir nas pessoas e na promoção da educação e literacia financeira, por termos noção das consequências que esse investimento poderá trazer na vida de cada um, mas também na vida daqueles que são rodeados por pessoas mais conscientes destes conceitos considerados básicos. Como é que esta frase, que lerei em conjunto para termos algum tempo a pensar, poderá fazer-nos pensar numa perspectiva de curto e médio prazo? Portanto, renunciar a investir nas pessoas para se obter maior receita imediata é um péssimo negócio para a sociedade. E talvez não acrescente muito mais, porque o Tomás, o Guilherme e eu pensámos que seria um bom tema para, quando formos divididos em grupo, pensarmos um pouco sobre isso. Portanto, a ideia é só deixar o tema no ar e teremos um período mais à frente para voltarmos a ele. E creio que esgotei o tempo que me estava adjudicado, portanto o Tomás vai introduzir agora o segundo tema. Sim. Conseguem-me ouvir? Sim. Boa. Então, o segundo tema que nós quisemos trazer aqui hoje tem relacionado com o futuro das finanças sustentáveis. Por isso é um tema que tem sido trabalhado também e queria dar só um bocado de contexto, também trouxe 4 pontos que queria mencionar. Em primeiro lugar, queria só definir o que é um investimento financeiro, só para quem não está familiarizado com o tema, mas basicamente o investimento financeiro é pegar em dinheiro, capital, e aplicar em certos produtos ou em certos ativos para depois termos retorno. Por isso, no futuro, recebermos mais dinheiro. Podemos investir dinheiro em ações, casas, apoiar ou criar novas empresas com o objetivo de no futuro recebermos retorno. E o que é que tem acontecido e que tem sido debatido nesta área do investimento e especificamente de investimento de impacto é que o que existia antes era 2 estratégias binárias de investimento. Por isso, havia pessoas que faziam investimentos tradicionais em que investiam em produtos para depois receber dinheiro no futuro e havia fundações ou outros tipos de instituições que davam o dinheiro a produtos sociais, a empresas sociais, iniciativas que ajudem problemas na nossa sociedade, etc. E o que tem acontecido no futuro do investimento é que estas 2 dimensões têm vindo a juntar-se e tem havido uma estratégia híbrida neste tipo de investimentos, em que o que nós chamamos de investimento de impacto traz empresas que estão a resolver problemas na sociedade, tanto sociais como ambientais, mas que trazem retorno financeiro. E tem sido interessante estar a ver este caminho das finanças e muitas pessoas acreditam que este é o caminho sustentável para investir dinheiro em produtos que sejam bons para a sociedade, mas ao mesmo tempo
que não seja só despejar dinheiro em soluções. Exatamente, esta mudança de paradigma que tem vindo a acontecer também, em primeiro lugar, tem havido mais pressão a nível de problemas ambientais e sociais, por isso com mais problemas existem mais oportunidades de mercado, por exemplo, energias sustentáveis, energias limpas. Como há uma maior pressão para nos livrarmos de combustíveis fósseis, o que acontece? Há um novo mercado que está a aparecer de forma muito forte, que é energia solar, energia eólica, e esta é uma das razões para que esta mudança esteja a acontecer. Depois, em segundo lugar, os consumidores e as pessoas que trabalham em empresas são mais rigorosas, por isso pedem mais às empresas, tanto os consumidores como as pessoas que querem trabalhar lá. E o que nós temos vindo a ver é que quem aloca capital a soluções que tenham mais sustentabilidade já estão a melhorar o seu retorno a longo prazo, o que tem sido um desenvolvimento muito interessante nesta área. Agora, o dilema que nós queremos trazer é que a maior parte do dinheiro ainda está em empresas que não são sustentáveis. Por isso, empresas petrolíferas, empresas que fast consumer goods, de produtos rápidos que causam poluição de plástico, etc. Estas são as que têm muito do capital disponível no mundo e por isso são elas que podiam trazer soluções para os grandes problemas que temos a nível ambiental e social. E o que tem vindo a acontecer é muitas destas empresas têm posto dinheiro em fundos que depois canalizam para investimentos de impacto, investimentos sustentáveis, mas há uma certa contrariedade e pessoas que defendem a ideia que não faz sentido trazer dinheiro sujo, entre aspas, para depois usar em soluções mesmo que sejam positivas. Por isso, em conclusão, o dilema que nós trazemos é: será justo olhar para empresas que não são boas e trazer dinheiro delas e transformá-las por dentro, ou devemos simplesmente rejeitar isso e olhar para outras fontes mais sustentáveis? Este tem sido um grande dilema nesta área e também, como a Maria disse, podia ser interessante para discutirmos mais tarde. Pronto, agora vou passar a palavra ao Guilherme. Ok, antes de mais queria pedir desculpa por não estar com a câmara ligada, porque pronto, estou a chegar a casa, estou a sair do carro, que é sempre aquele momento ótimo. Ora bem, propomos então um exercício de grupo agora e queríamos, ainda bem que acabou por não haver o outro tema, porque assim temos a oportunidade de debater mais, às vezes sentimos, já obtivemos todos esse feedback, que sentimos um bocado que não há tempo para discutir e que isto são temas complexos. Desse ponto de vista, propomos o seguinte: que nos primeiros 15 minutos façam um género de um coffee break, claro que não será com as mesmas características porque não é presencial, um coffee break habitual, mas poderiam também apresentar-se, obviamente, conhecer-se melhor durante esses primeiros 15 minutos e também debater, embora seja pouco tempo, estes dilemas. Depois disso, gostaríamos de dar-vos 40 minutos para preencher uma matriz que, como diz ali, tem dois eixos, o dos stakeholders, e aqui referimos a stakeholders sociais, que já vamos definir também, e horizonte temporal. Portanto, a ideia seria que vocês pudessem pensar, e como diz ali no objetivo em baixo, que pudessem pensar em propostas concretas, mais do que só identificar problemas. Portanto, também como vamos ter mais algum tempo, que pudéssemos escrever propostas concretas que cada um destes stakeholders poderia fazer num dado horizonte temporal. Vamos dividir por 4 grupos e os stakeholders são aqueles que estão ali, portanto, famílias, igreja, banco, universidades, empresas, mídia, Estado e eu. Portanto, o eu significa individualmente, acho que todos percebemos isso. E pronto, cada grupo, o interessante disto é que cada grupo vai ficar com 2 stakeholders e são diferentes para cada um dos grupos, daí 4 grupos. Portanto, depois também na apresentação dos resultados não haverão stakeholders e temas repetidos. O que depois vos pedimos era que fossem muito... Guilherme, perdemos-te. Está no elevador. Certeza. Deve ser isso. Acontece sempre. Exato. Consegues passar para o slide seguinte? Nós perdemos-te, não te ouvimos a seguir a dizeres que cada grupo vai ficar com 2 stakeholders.
Certo, porque acabei de entrar em casa e a internet ligou-se, deixei de ter dados móveis e foi. Pronto. Achámos que tinhas entrado no elevador, também era uma boa. Não tem. Mas pronto, então cada grupo vai ficar com 2 stakeholders diferentes, isso é interessante porque não vai haver repetidos depois na apresentação. Pedimos-vos é que sejam muito sucintos depois na apresentação. Pode já passar o slide, se faz favor. E propomos que, pronto, isto é o exemplo de uma das matrizes, de um dos grupos, e portanto aqui bancos, igrejas, curto prazo, médio prazo e longo prazo. O que é que os bancos poderiam fazer, o que é que as igrejas poderiam fazer? Pronto, e a ideia seria debaterem isso durante os tais 40 minutos, mas depois apenas apresentarem uma ideia por retângulo, portanto, o curto prazo bancos, dizerem uma palavra ou uma frase muito curta, porque depois o objetivo era precisamente desenvolverem as ideias no grupo e haverá um documento com certeza com as conclusões principais mais desenvolvidas desta sessão e portanto aí depois teríamos também todo acesso, se tivermos interesse em ler as ideias de todos os grupos, mas na apresentação, porque já vai ser tarde e porque já vamos estar todos cansados, pedimos que fôssemos mais sintéticos e, portanto, 1, 2 palavras, sempre cada grupo terá cerca de 1 minuto e meio para apresentar, ok? E basicamente é isto. Exato, deixa-me só acrescentar que tal como nas últimas sessões onde os exercícios foram com matrizes, chegámos à conclusão que mais importante do que ter todos os buraquinhos preenchidos é que de facto a discussão seja produtiva e seja boa, por isso não se preocupem em preencher todos obrigatoriamente. Agora, hoje também vamos ter mais tempo, portanto isso é possível que aconteça ou não, se calhar o tema até vai muito para curto prazo, igrejas, por exemplo, e por isso não se preocupem com isso. Dizer-vos também que vou enviar este matriz para um dos elementos do grupo, ou então não, esperem, desculpem, vou enviar aqui para o bate-papo todas as opções e vou já dizer-vos que hoje os grupos os breakout rooms vão ser feitos por localização geográfica e por isso é que eu vos pedi o vosso local de residência, por isso vamos ter 4 grupos, como disse, vou tirar isto, desculpem. Vamos ter 4 grupos, como disse muito bem o Guilherme. O primeiro grupo vai ser o grupo dos imigrantes. O grupo dos imigrantes será a Carla Rebelo, que hoje é a nossa convidada nesta sessão, a Maria, o Francisco Queiroz, o Manel Teutónio, a Margarida Rego e o Padre José Pinheiro, que não é imigrante, mas tive que o pôr aqui, acho que para os grupos ficarem equilibrados, teve que ser, Padre José, desculpe, mas também é da Almada, não é? Também é quase imigrante, estou a brincar. Pronto, então este é o primeiro grupo. O segundo grupo é o grupo de Oeiras, é o Diogo. Yay! É o Diogo, o Fernando Costa Duarte, o Zé Maria, a Joana, a Margarida Ferreira Marques, o Ricardo Zósimo e a Rita Sacramento Monteiro. O terceiro grupo é o grupo do Norte. Temos o Afonso Espregueira, o David Santos, Francisco Maia, Francisco Rocha, a Leonor Costa Almeida, a professora Sofia Salgado Pinto e a Teresa Folhadela. Como é que é? A Norte? Não vos estou a ouvir? Não vos ouço. Alguma coisa aqui não está bem. A Teresa Folhadela comigo. Pois é, a Teresa Folhadela está a ver. Ou bem, mas o meu coração ainda pertence. Pois é. Portanto, eu fico. Estou muito contente. Estou a brincar. A Carlota está com inveja. Pois Ela é, quer vir para o Porto. Espera aí, eu acho que vais ter que mudar, desculpa lá. É porque o teu grupo estava com muitas pessoas, eu esqueci-me que tu não estavas. Tem que ser, o local de residência é o critério, portanto, neste momento estás a viver em Lisboa, não é? Então, olha, foste promovida, passaste para o grupo de Lisboetas, que é o Bernardo Lobo Xavier, a Carlota Lobo, o Guilherme, o João Paulo, a Teresa e o Tomás Vila Luz. Pronto, vou-vos mandar para as salas, vão-se apresentando, como disse o Guilherme, estes primeiros 15 minutos são para se conhecerem, falarem um bocadinho desta experiência, dizerem o que é que têm a queixar da vossa zona de residência, não é? No caso de Oeiras, do Isaltino, não sei, o que é que se fala aí nessas zonas,
Mas é para se conhecerem um bocadinho melhor estes 15 minutos, falarem também se quiserem destes dilemas que eles apresentaram e depois, passado 15 minutos, eu vou enviar uma mensagem para começarem com as matrizes, entretanto vou fazer chegar as matrizes até vocês, está bem? Vou enviar para... vou já mandar para as salas e a matriz há de chegar, tá? Até já! Bem. Olá. Olá. Olá! Nós estávamos a fazer o countdown da saída da sala. Nós Era a também! passagem de ano para 2021. Nós também fizemos isso, mas era para meter pressão à Terezinha. Nós não fizemos e a nossa discussão ficou a meio. Sim, Fomos fiquei com interrompidos. imensa curiosidade para acabar, ouvir o final da história. Nem eu. Também. Cortei ali no clímax da história. Foi um pouco. A Carol estava a partilhar uma história boa e não sabemos o final agora. Lindo. Até agora tenho que partilhar com todos, que é para nós também ficarmos a saber. Boa, então, já aqui estamos todos, sem mais demoras. A ideia é que esta apresentação de conclusões não seja chata e maçadora, porque ainda vamos ouvir aqui a nossa convidada especial de hoje, a Carla, a falar a seguir e, portanto, queremos ainda ter energia para isso. Portanto, cada grupo, cada porta-voz tem tipo 2 minutos mesmo. A ideia é dizerem assim, numa, 2 palavras, as ideias que surgiram, mas sem desenvolverem a ideia, ok? Só assim, tipo um chavão geral. Bora, grupo 1. Somos nós, acho eu. Francisco. Sim. Nós não temos porta-voz. Podes que faço eu? Nós, enfim, nós acabamos porque estávamos uma das ideias que surgiu no grupo foi já na parte final e depois foi aí que nos cortaram. Espera, antes disso, o grupo 1 tem como stakeholder empresas e... Sim. E mídia. Uhum. Eu acho que a ideia principal que surgiu foi em relação aos mídia. O problema que estávamos a debater era o seguinte, era como através dos mídia fazer chegar a tentar que a literacia financeira pudesse aumentar. E, por exemplo, uma das coisas que eu sugeri foi que alguns mídias, por exemplo, revistas semanais, dedicassem algumas reportagens ou dedicassem algum espaço a estes temas. Depois foi levantado o problema que o público-alvo, o público tipo de pessoas que precisaria eventualmente de maior literacia financeira, pode não comprar estas revistas. Por isso a ideia que surgiu no final do grupo era que programas populares, como os programas também com o Gosto ou com a Cristina Ferreira, pudessem ter, por exemplo, algumas manhãs dedicadas precisamente a isto, em que a Cristina Ferreira poderia levar alguém de uma maneira simples, pedagógica, criativa, explicasse às pessoas alguns conceitos simples. E acho que é uma coisa perfeitamente execuível, acho que haveria público, porque no fundo, porque estes temas interessam às pessoas. As pessoas têm que poupar, as pessoas vão aos bancos, têm poupanças dos bancos, as pessoas têm que pensar na reforma ou têm reformas. Portanto, esta foi uma ideia que surgiu já no final da nossa discussão. Lindo. Amanhã a Cristina Ferreira vai receber um e-mail da Até pode Sesnex. ser mais, mas pensando para a sexta-feira, se calhar ainda. Portanto, é uma medida a curto prazo. Muito bem. E das empresas, falaram alguma coisa, não? Nas empresas não tanto. Acho que uma das pontos que discutimos foi, enfim, que as empresas também podem fazer chegar, tentar aumentar a literacia financeira dos seus trabalhadores e se calhar não só, se não quiserem propriamente enverdar por esta via, possivelmente podem propor elas próprias aos trabalhadores, por exemplo, alguns programas sobre educações financeiras, planos de reforma, etc., em que fossem explicados de forma sucinta e fácil em que consistem, o risco que podem ter, de uma maneira que fosse acessível. E claro, se isto fosse, digamos, proposto por um gestor, que é alguém que tem conhecimento financeiro, que sabe o que está a explicar, em quem os trabalhadores sabem que podem confiar, se isto fosse explicado por um gestor aos trabalhadores de uma maneira simples e acessível, eles teriam à sua disposição mais opções de investimento, que se calhar de outra maneira não teriam. Boa. Obrigada, Francisco, apesar de não teres feito a minha proposta de palavra-chave, mas foi uma ótima explicação. Sim, a discussão foi... Peço desculpa.
Faz mal, foi ótimo. Foi sucinto e claro, acho que todos nós percebemos. E o grupo 2 é Estado e eu. Somos nós. Então, nós, foi uma discussão muito animada e frutífera, o que chegámos à conclusão de que precisamos de um Estado mais isento, portanto, esta é a palavra-chave, é isenção, que valorize e promova a literacia financeira. Falámos de alguns exemplos que já existem atualmente de literacia financeira nas escolas, através de ONGs, mas de como o tema, ao longo do nosso percurso académico, é bastante posto de lado. Provavelmente por um enviesamento político relacionado com a predominância dos regimes políticos que temos tido nos últimos anos e que pode fazer com que não aposte por uma questão ideológica tanto no conhecimento sobre o que é o dinheiro, como é que podemos investir, como é que ele se usa na sociedade, enfim. Depois precisamos de um Estado mais participado e que queira ser mais participado. Acabámos de ver aprovado um Plano Nacional de Investimentos até 2030, com um processo de consulta pública em agosto, na altura das férias, bem curto para não dar muito trabalho nem muita chatice. E nós também temos que nos sentir parte deste Estado, porque o dinheiro público é nosso, é de todos, devia ser visto mais como um bem comum que tem que ser gerido por todos e, portanto, fazermos esta força junto do Estado. Depois precisamos de um eu mais consciente, que perceba que a literacia financeira vai além de poupar, é também investir e perceberem o que é que nós fazemos com aquilo que temos, com o dinheiro que ganhamos, que é legítimo e bom procurar uma vida melhor através dos investimentos e que podemos ajudar a que outros tenham uma vida melhor também com os investimentos que fazemos. Por exemplo, aqueles de nós que são responsáveis por pessoas e por ordenados de pessoas, quem é que pensa em ganhar mais para pagar melhor? Portanto, falámos também nesta questão da dignidade, da necessidade de investir para dar a dignidade aos outros. Depois falámos também na questão de investir naquilo que é bom e que precisa de ser apoiado, projetos sustentáveis. Falámos de investir na igreja, por exemplo, que os católicos em Portugal investem pouco na igreja para além do ofertório e se calhar em alguns projetos sociais, e falámos também de um enviesamento religioso que afetará muito este eu mais consciente, que é de que os católicos têm que ser pobrezinhos e não querer ter muito dinheiro. E fomos muito às questões de sim, não podemos servir a Deus e ao dinheiro, mas ter dinheiro em si é bom. O que é que se faz com o dinheiro? Isso já é outra questão, não é? Pelos frutos se vê a árvore. E, portanto, falámos de como é importante também desmistificar isto, porque o homem rico que deixou tudo para, ou melhor, o jovem rico que teve dificuldade em deixar tudo para seguir a Deus, esta riqueza não é necessariamente financeira ou só financeira. Portanto, enfim, assim em síntese, acho que foi isto. Se alguém do meu grupo quiser acrescentar alguma coisa. Foi uma ótima síntese, obrigada. Era uma palavra, mas foi ótimo. Grupo 3, famílias e universidades. Somos nós. Então, nós tivemos muito a falar... Ora bem, deixa eu ver se eu consigo por palavras chave. Mas acho que assim, uma palavra-chave é criar redes de apoio, quer ao nível das famílias, quer ao nível das universidades. Nas universidades, muito nesta perspectiva de aumentar o investimento em educação, que cria impacto, e portanto o trabalho das universidades é angariar empresas que financiem bolsas de estudo a famílias que não o possam fazer, ou então, mesmo de famílias para famílias, criar uma possível rede não tanto de bolsas de apoio ao estudo financeiras, mas possivelmente, as famílias que assim o quiserem, poderem receber um aluno em sua casa, quem tiver possibilidades para isso. Pronto, porque se falou muito nos custos que não são só inerentes às propinas, mas todos os outros custos que implicam o estudar. Depois também se falou muito a propósito da literacia financeira,
na possibilidade de criar junto das universidades uma júnior empresa que promovesse a literacia financeira nas famílias, ou então, na perspectiva das famílias que ajudassem outras famílias a, por exemplo, completar declarações de IRS e traduzir contratos bancários para linguagem comum. E assim a última coisa foi ao nível dos planos curriculares, uma medida de longo prazo nas universidades repensarem qual é o papel que dão ou o espaço que dão no seu plano curricular a cadeiras como o empreendedorismo social, a ética, o investimento de impacto, não só a criar cadeiras novas, mas também a incluí-las no pensamento clássico de economia. Por exemplo, como é que uma empresa de empreendedorismo social segue a teoria económica, as teorias económicas de microeconomia. E acho que é isso. Boa. Obrigada, Leonor. O último grupo é o grupo Lisboeta Centro. E quem fala, curiosamente, é uma pessoa do Norte. Claro, sempre. Então, gosto muito dos dois lados. Bem, então, o nosso é os bancos e as igrejas, e nós escolhemos assim duas palavras-chave. A primeira, a simplificação, e a segunda, a transparência. Nos bancos tentamos equilibrar as medidas a curto prazo e a longo prazo, sendo que a curto prazo nos parece que faz falta aos bancos promoverem e patrocinarem campanhas de literacia financeira nos mídia a nível nacional. Ou seja, isto claro que vai depender imenso das lideranças e da forma como conceitualizam o que é que querem de retorno ou não, mas era ótimo que houvesse tipo aqueles minutos de antena, ou uma coisa mais atrativa do que o tempo de antena, sobre literacia financeira, que chegasse a várias pessoas e que fosse patrocinado e promovido pelos bancos. Depois também, nesta lógica da simplificação, tentar aumentar a simplificação da comunicação nos sites dos bancos ou nos papéis que assinamos e que na maioria das pessoas, mesmo pessoas formadas em economia, é sempre um grande desafio ler e perceber. E quanto mais baixa é a faixa de literacia, não sei se diz faixa de literacia, mas pronto, quanto mais baixa é a literacia, mais difícil se torna perceber isso. Pronto, e por isso em coisas básicas, tipo um chatbox ou um separador ao dado, em que as pessoas possam consultar conceitos base. Depois, ainda nos bancos, pusemos a longo prazo programas de educação de literacia financeira a crianças e jovens. Há uma grande preocupação dos bancos em apoiar, através das suas fundações, projetos de educação, os melhores alunos disto, os melhores alunos daquilo, mas achamos que era muito interessante eles montarem programas de educação de literacia financeira que depois pudessem ter algum tipo de retorno, seja com uma fidelização ao banco, porque isso provavelmente vai interessar, ou então só em curso de verão, ou então pegarem turmas piloto do segundo ciclo e podiam fazer algum tipo destes programas. Depois o outro, a igreja, também foi um grande desafio, muito interessante. Percebemos que a igreja pode oferecer iniciativas de gestão do orçamento familiar aos seus paroquianos. Isto já acontece em associações como o Apoio à Vida Norte, e suponho que o Apoio à Vida também, ou seja, que as famílias que são encaminhadas recebem também dentro do seu PEC de várias coisas, várias sessões de gestão do orçamento familiar, e faz sentido que em algumas comunidades isto também seja uma proposta da igreja. Depois, também muito nesta lógica de liderar pelo exemplo de transparência nas contas e nas finanças, que pronto, isto veio também, estávamos a falar, houve umas polémicas que o Santuário de Fátima divulgava contas ou não divulgava, pronto, e que depois se calhar o que fica é que não divulga, ou então se calhar até divulga, mas pronto, mas que haja esta transparência nas contas e nas finanças, isto a curto prazo. Depois a médio prazo, os colégios de matriz cristã, os colégios católicos, colaborarem na missão do ensino de literacia financeira, ou seja, que da mesma forma que têm trabalho pastoral, possam também no seu trabalho pastoral pensar isto, como é que se promove a literacia financeira, e ainda em médio prazo o envolvimento da Igreja em países em desenvolvimento nos programas de microcrédito e iniciativas de literacia financeira. Claro que não é, se calhar, o primeiro, numa situação de emergência ou de muita dificuldade, pode não ser a primeira linha de ação, mas o microcrédito gera trabalho também, muitas vezes, e é o caso que
temos visto com os MOPs e pronto. E portanto podia ser interessante a Igreja apoiar também este tipo de programas nas comunidades onde tem missão. E por último, isto é a longo prazo, vem muito na lógica do que ouvíamos nos grandes escândalos que têm assolado um bocadinho o Vaticano, e ainda na semana passada houve mais um, aumentar a preocupação da Igreja, sobretudo os departamentos económicos do Vaticano, e isto é um traço muito grande que o Papa tem procurado fazer, sobre o tipo de investimentos que fazem, só para se saberem, depois para lerem. A Igreja investe, não é? E investiu num imóvel de luxo, e o escândalo começa muito nisso, pelo tipo de investimento. Se calhar a própria Igreja podia se dedicar mais ao investimento de impacto, e pronto, e por isso também ponhamos assim como um desafio, sendo que só porque temos de defender a Igreja, porque é a nossa mãe, há um grande caminho, e o Papa tem sido um grande exemplo deste caminho de transparência e de simplificação, mas sobretudo tem arrumado muito a casa nestes assuntos económicos, e por isso ao arrumar é que estas coisas também surgem. E pronto, é isto. Boa, Terezinha. Acho que foste a que demoraste mais tempo, mas Desculpem se eu penso em melhor. síntese. Estou a brincar. Olhem, eu quero agradecer a todos, aproveitar só aqui estes minutos rápidos, agradecer a todos o esforço que vocês estão a fazer em estarem presentes nestas sessões, porque de facto isto nunca seria assim tão bom se não estivéssemos aqui todos, e o que tenho vindo a notar é que de sessão para sessão estamos a ficar o núcleo duro, e agora começa-se a notar mais, porque as caras são mais ou menos sempre as mesmas, e por isso agradecer muito este vosso contributo para a economia de Francisco, que está a ser um percurso inacreditável. Obrigada por esse esforço, vamos continuar de 15 em 15 dias, isto não é um discurso de despedida, é só de louvor, e hoje convidámos como assim participante especial a Carla Rebelo, que faz parte da direção da ACES e trabalhou muito tempo. Carla, se eu disser alguma coisa de errado, por favor, depois corrijam. Trabalhou muito tempo e acho que ainda trabalha na área de finanças. Atualmente vive em Madrid e por isso pertenceu ali ao grupo de imigrantes, e está no Novo Banco de Madrid. E pronto, a Carla vai-nos dar aqui um testemunho de como é que é os dilemas éticos no mundo das finanças, contar-nos aqui um bocadinho, se calhar, da história que ficou há bocado por contar, e agradecer muito a sua presença. Obrigada por estar aqui connosco. Para nós é ótimo poder ouvir assim uma voz da experiência para acabarmos em grande esta sessão. Obrigada e passo-lhe a palavra. Só para uma questão de organização, mais ou menos quanto tempo para... Eu acho que ainda temos todos energia para ouvir, mas eu diria aí entre... Sinto que eu sou se calhar a que tem menos, porque estou uma hora à frente. Há alguns de nós que estão... Não, tem 10 minutos. Ok, só para não investigar. Gostava de começar com uma história. Eu tirei Economia na Nova, acabei em 94, já lá vai há muitos anos. A Nova na altura ainda não tinha o curso de gestão, mas já estava ali no embrião de ter, e então nós tínhamos imensa flexibilidade, como eu acho que ainda hoje tem, embora o curso antes fosse de 4 anos, agora é 3, tínhamos imensa flexibilidade para escolher as cadeiras que queríamos, e eu basicamente consegui fazer uma mistura entre a economia tradicional, os 2 primeiros anos, e depois muitas finanças. Fiz todas as cadeiras de finanças que poderia ter feito na altura, e a minha convicção era que finanças era uma coisa complicada e era melhor aprender na faculdade, porque se calhar depois não seria tão fácil. E, portanto, com todo o respeito por todos que vocês tenham feito economia e gestão e tenham feito marketing e estratégias, etc., eu não fiz nada, só fiz finanças. Fast forward, mais ou menos 20 anos, fiz um curso de gestão na AES, precisamente, fiz o PAD, Programa de Alta Direção de Empresas. Eu era uma das rookies, a maioria dos meus colegas tinha mais 7 ou 8 anos, isto foi há 5 anos, portanto já estavam todos mais na fronteira dos 50 e todos, a maioria deles com posições bastante relevantes nas empresas onde trabalham, e na maioria deles posições de administração. Eu na altura ainda não tinha, e então tínhamos, obviamente, num curso deste tipo, tínhamos que ter cadeiras de finanças.
E eu constatei a minha tese 20 anos depois, é que mesmo pessoas que vivem o dia-a-dia das empresas e que todos os dias são confrontadas com tomadas de decisão, nomeadamente de natureza financeira, acham muito complicados os temas de finanças. E, portanto, era muito engraçado, porque eu achava graça e estava lá sentada no canto do anfiteatro, e quando o tema começava mesmo a ficar complicado, porque ainda por cima o nosso professor não era propriamente muito estimulante, as cabeças viravam-se todas para mim e eu tinha que explicar em linguagem simples o que é que o professor tinha tentado explicar. Pronto, mensagem que sai daqui. Finanças é um tema do qual todos nós precisamos, mas que a maioria de nós não percebe. E não só não percebe, como foge de perceber. Mas quase todas as partidas que vocês fizeram aqui o demonstram, porque nós todos precisamos, é uma coisa que mexe na realidade de todos, mexe no nosso dia-a-dia, mexe não apenas naquilo que são as nossas perspectivas presentes, mas nomeadamente quando se começa a pensar em termos de poupança e de reforma, no que é que podem ser as nossas perspectivas futuras. E aquilo que se percebe, efetivamente, é que o preconceito é muito grande. Porque mete matemática, talvez. Porque a linguagem é um bocadinho hermética, sim. Mas se vocês pensarem, nós todos confiamos nos médicos e os médicos também conseguem ter linguagens absolutamente impossíveis de entender. Mas nas finanças não é? Sentimos que de facto é uma coisa que nos toca a todos no dia-a-dia, cada vez que tiramos um cartão de crédito, cada vez que usamos um multibanco, cada vez que agora fazemos uma transação no MBWay, o que for. Portanto, é um pau de dois bicos neste sentido, é uma coisa que atravessa completamente as nossas vidas e em relação à qual não podemos ignorar, mas por outro lado temos imensa resistência em lidar com ele e ir um bocadinho mais a fundo. Por isso eu, de um modo geral, identifiquei-me bastante com as coisas que foram aparecendo, porque me parece que, e não resisto a dar essa nota, nós tínhamos dois dilemas, duas grandes áreas para discutir hoje. Por um lado a questão da literacia financeira, por outra a questão do investimento de impacto, e não deixou de ser curioso que todos os grupos tenham, se bem percebi, gasto muito mais tempo a falar deste tema da literacia financeira do que do impact investing. E por alguma razão porque é de facto uma necessidade absoluta, porque nós continuamos a deparar-nos com imensa gente que porque não percebeu bem o crédito ao consumo em que se estava a meter, porque fez não sei quantos cartões de crédito e depois não percebe que aquilo que é tudo uma dívida a somar. Há pessoas que ficam em situação de grande fragilidade financeira por desconhecimento. E por isso acho que este enfoque que foi dado e as várias sugestões que apareceram de como é que isto se pode trabalhar faz todo sentido. Pegando na minha própria história, nesta partilha pessoal que vos fiz, nós em português usamos muito a expressão burro velho não aprende línguas e nas finanças parece-me que é um bocadinho semelhante. É preciso interiorizar estes temas desde cedo. Porque não são os senhores administradores que andaram a ver outros temas e não se especializaram muito em finanças que vão perceber como é que funcionam. Iniciativas que tendam a ajudar a literacia financeira numa fase ainda relativamente jovem, eu acho que são da maior valia. Apareceram aqui várias boas ideias e acho que vocês têm mesmo que cutucar quem devem para conseguir pôr isto em prática, porque ao lado da poupança, mas depois, como alguém dizia, que era a Teresa, se nós não pouparmos também não vamos saber investir. Portanto, há aqui uma cadeia virtuosa, um ciclo que deve ser levado até ao fim o mais possível. O que é que eu sinto dando um passo atrás e que eu acho que estamos num momento muito, muito interessante da indústria financeira, do modo geral, e aqui vou falar mais nos bancos, não tanto em seguradoras e gestão de ativos, que é, estamos diante de um choque tecnológico que está a permitir tornar muito mais acessível os serviços financeiros, nomeadamente um MBWay é um exemplo, mas todas as tecnologias que nos permitem rapidamente pegar no telemóvel e fazer pagamentos e, enfim, traz-nos mais de perto o que é mexer em dinheiro, mas que provavelmente vai arrastar uma alteração muito estrutural da indústria e não são os dinossauros de hoje
bancos grandes que provavelmente vão ser capazes de catalisar e aproveitar e jogar este jogo. E por isso, tudo o que tem que ver com temas de inovação e de fintechs, etc., que eu reconheço, a vossa geração está muito mais próxima do que, por exemplo, a minha. Eu tenho ouvido vários colegas que estão em administrações de bancos dizerem que estamos numa fase em que, por mais que os reguladores insistam que é preciso gente com muita experiência nas administrações dos bancos, depois da crise financeira que tivemos há 10 anos, também é muito importante ter cor de gerações mais novas, porque estamos claramente num turning point do ponto de vista tecnológico e as gerações mais velhas já não vão conseguir apreender tão rapidamente o potencial que as novas tecnologias trazem. Porque é mesmo assim, estamos a encontrar uma nova forma de dar resposta às necessidades das populações, e nomeadamente as populações menos letradas e, por exemplo, terceiro mundo, em que a disponibilidade e a oferta de serviços financeiros é muito mais reduzida e muito mais limitada. Por isso, isto é uma brincadeira, mas para as pessoas da minha geração ou mais velhas, a indústria está numa fase muito difícil. Eu acho que quem chega de novo está numa fase absolutamente fantástica para descobrir maneiras novas de resolver os mesmos problemas de sempre, que é como é que se ajuda a fazer um bom equilíbrio de distribuição entre quem aforra, quem poupa e quem precisa para investir. Isto dito, e se calhar fechava aqui, acho que mais do que nunca, eu vivi na primeira pessoa a crise financeira de há 10 anos, tenho tido a oportunidade de falar muito dela, nomeadamente nas aulas que dou na Nova, em Banking e Banking Regulation, e é evidente que houve falhas éticas dramáticas naquilo que acabou por gerar a crise financeira. Não vou entrar aqui em detalhes, mas eu diria que finanças é um tema que é tudo menos preto-branco. Obriga a decisões, e estou a pensar mais do lado dos bancos, ou seja, de quem está do lado de tomar decisões de financiamento, de oferecer produtos de crédito, etc. Mas que exige muito discernimento e muita atenção e muita claridade em relação àquilo que devem ser os princípios éticos que estão subjacentes à decisão. Banca e finance, de um modo geral, tem um enorme problema, é que é uma indústria que pode dar imenso poder. Por isso é que nós falamos nos banqueiros, não é? Porque percebemos que eles têm poder. Basta olhar a Portugal, o início da Troika, foi uma reunião dos 4 banqueiros com o primeiro-ministro da altura que forçou a intervenção. É uma indústria que tem poder, porque abarca quase toda a sociedade em várias frentes e, de facto, o poder corrompe. E é muito frequente perceber-se isso e nós pegamos nos jornais e percebemos tudo o que se passou à volta, nomeadamente do BES, e isso é muito claro. E, portanto, além da literacia financeira, do investimento na literacia financeira em faixas etárias mais jovens, para que as coisas sejam aprendidas de pequeninos, e isso, tudo o que foi dito a propósito de o que é que a Igreja pode fazer e o que é que as universidades podem fazer, mas eu diria também o que é que o Estado pode fazer em relação aos programas curriculares, e creio que também terá sido o grupo da Teresa que mencionou isso. Tudo o que tem que ver com como é que se tomam boas decisões e perceber que a vida é tudo menos preto-branco é igualmente importante. E isso é uma formação muito mais vasta e é uma coisa que eu penso que está ao alcance do metro quadrado de cada um de nós, de quando tem que tomar decisões, nomeadamente decisões de natureza financeira, perceber que critérios é que lhes têm subjacentes e não se coibir de ajudar quem tem que tomar essas decisões, porque não apenas há desconhecimento técnico, como muitas vezes também há falta de consciência ética. Eu não consigo, eu tenho 26 anos de banca e isto foi ficando cada vez mais claro. É muito fácil olhar para um banco é uma realidade viva, que tem muitas vertentes e muitas variantes diferentes, da parte de marketing, de produto, a parte financeira propriamente dita, a parte toda que tem que ver com finance de mercado de capitais, mas depois tecnológico também, a área tecnológica também é importantíssima. É muito fácil partir um banco aos bocados e cada pessoa está especializada naquilo que sabe, porque muitas vezes o conhecimento é muito técnico e as pessoas não podem saber tudo, mas no final do dia os bancos servem para
servir necessidades financeiras que são muito concretas e que impactam pessoas. Creio que não sei se alguém mencionou isso ou não, mas, por exemplo, tudo o que tem que ver com a forma como se publicitam produtos de crédito é uma área cinzenta. Os reguladores do modo geral têm tentado controlar um bocadinho, mas não é fácil e continua a perceber-se que há muitos abusos, nomeadamente na área do crédito ao consumo, os principais utilizadores são faixas da população com menos literacia e que frequentemente são apanhados em situações muito complicadas que acabam em ordenados cativados, créditos que se acumulam porque se falhou um pagamento ou dois e as pessoas ficam presas numa cadeia da qual depois se torna muito difícil libertarem-se. Portanto, acho que é impossível falar de finance sem falar de ética, é o que eu quero dizer. E se por acaso algum de vós fizer carreira no setor financeiro, acho que é muito importante sublinhar isto repetidamente, porque há pessoas que se esquecem com muita facilidade. Tem assim algum dilema ético que tenha vivido e que possa partilhar connosco? Era essa a história que estava a contar há bocadinho? Não, por acaso não. Foi uma notícia que eu apanhei no Financial Times, muito engraçada, ontem ou hoje, de uma campanha que o Santander do Reino Unido está a fazer e que convidaram uma poetisa, conseguiu fazer um poema muito encadeado, uma rima, portanto o anúncio é só ela a contar a rima, mas a explicar às pessoas que têm que ter cuidado com os anúncios que vêm nos jornais a propor opções de investimento e que se as coisas são... Se a opção de investimento parece demasiado interessante é porque há alguma coisa que está errada de certeza, mas é uma forma absolutamente inédita de fazer publicidade a serviços financeiros e é engraçado porque o anúncio é todo muito clean e só no finzinho é que aparece o logo do Santander UK. Não deixa de ser um bocadinho sinal dos tempos, é preciso comunicar estas coisas de maneira diferente e este anúncio veio muito a propósito. Não, se calhar este exemplo que eu dei agora, eu tive uma situação de umas pessoas próximas que, sem saberem, por causa de um carro que compraram em regime de crédito, de repente estavam com a vida completamente enfarelhada durante muito tempo, porque falharam uma prestação e aquilo começou a acumular. E para mim foi uma altura complicada. Eu consegui, porque esse crédito tinha sido levantado num banco onde eu conhecia umas pessoas, consegui pôr as pessoas em contacto, consegui facilitar a negociação e as pessoas conseguiram, graças a Deus, resolver o problema. Mas foi um momento muito claro de perceber como é que regras que estão legitimamente vertidas na legislação e que o regulador, Banco Central, aceita, se tornam profundamente violentas, nomeadamente no crédito ao consumo, por causa das taxas que são aplicadas se a pessoa entra numa situação de incumprimento. E sei porque depois também eu fui analista de banca, analista de mercado de capitais, de setor bancário durante muito tempo e aparecia sempre o Consumer Finance, que é o segmento mais rentável do negócio bancário, mas depois vai-se perceber porquê e percebe-se que há bastante injustiça e uma injustiça que se alimenta do desconhecimento das pessoas que usam o crédito ao consumo. Portanto, uma das coisas que eu acho fascinante em banca e no setor financeiro, de um modo geral, é que é claramente um setor que exige regulação. Eu sei do meu lado, de quem tem vivido banca, sobretudo nos últimos 10 anos, já ninguém aguenta ver reguladores à frente, já ninguém aguenta ver as regras do Banco Central Europeu, as regras mudam todos os dias, são cada vez mais apertadas, abrangem áreas muito diversificadas, mas a verdade é que o alinhamento de incentivos, para chegar aqui a uma linguagem crua do ponto de vista económico, não é? O alinhamento de incentivos entre acionistas de banco, entre o regulador de banco, entre nós como contribuintes, é frequentemente desequilibrado e os reguladores têm um papel crítico na indústria. Aliás, mesmo toda a temática de fintechs e de inovação financeira vai rapidamente entrar num território em que vai obrigar a questionar até que ponto é que não é preciso também haver regulação nas fintechs. Porque, por exemplo, há bocado no início da conversa ouvimos já não sei quem a falar do Mace.
portanto, Tomás. mecanismos de financiamento. A China tem tido imensos problemas. A China era um mercado bancário relativamente pouco desenvolvido e, enfim, no contexto de grande alteração de paradigma económico dos últimos anos, apanhou o comboio tarde e, portanto, deixou imensos plataformas de crowdfunding funcionarem como intermediários diretos entre forradores, pessoas com poupanças e empresas, sem regulação. O que é que deu? N casos de falcatruas e de problemas e investimentos que depois não correm bem, portanto não há capital para devolver a quem investiu. São temas delicados e que de facto não dispensam. Em linguagem económica é frequente haver desvios, ou melhor, o equilíbrio de mercado pode frequentemente gerar situações difíceis de gerir e que obriga sempre a uma intervenção do regulador. Eu acho que mais fintech, menos fintech, mais inovação, menos inovação, mas os reguladores nunca vão deixar de existir no setor financeiro, porque são mesmo precisos. Carla, muito obrigada. Vou ter que lhe interromper a palavra aqui porque já estamos completamente fora da hora e um dos nossos valores aqui que nos orgulhamos é de acabar a horas, mas queria-lhe agradecer muito porque eu acho que acabámos por levar todos aqui uma grande dose de literacia financeira neste final de sessão, que era isso também que precisávamos. E agradecer muito a sua presença mais uma vez. Não sei se a professora Sofia quer dizer alguma coisa, só assim no final, porque hoje era aqui a assistente do nosso grupo e não lhe dei a palavra. Já é tarde, só quero agradecer a participação de todos e a liderança da sessão muito bem e agradecer à nossa convidada a disponibilidade para estar aqui mesmo com a diferença horária. Muito obrigada a todos. É verdade. Obrigada. E se calhar se o Padre José agora puder encerrar a nossa sessão para podermos ir dormir todos descansados. É isso mesmo. Ia propor aqui um hino que nós rezamos na liturgia das horas nas completas, que é um hino que nos convida a descansar e lembrar que Deus convida sempre ao descanso. Estar na sua presença é descansar. Cristo, luz que dissipais todas as trevas da noite e com olhos de clemência acompanhais os errantes. Senhor, nós vos imploramos que benigno nos guardeis e nos deis durante o sono horas de santo repouso. Mesmo dormindo tenhamos o coração acordado e a vossa mão nos proteja, amorosa e providente. Defendei as nossas vidas de todos os inimigos e dai força aos vossos servos no vosso sangue remidos. A vós, Cristo, Rei piedoso, a Deus Pai e ao Santo Espírito, honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Amém. E boa noite a todos. Boa noite. E obrigado também por tudo que aprendi. Obrigada, do Pai, Padre do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada a todos. Estamos de volta daqui a 15 dias. Obrigada, um beijinho a todos e bom descanso. Bom descanso, obrigada. Deus. Obrigada, boa noite. Obrigado. Viva o Eiras! Viva o Eiras! Viva o Oeiras Eiras! Velli! Oeiras Velli! E viva quem nasce daqui a 40 minutos! Ah, pois é o Viva! professor Ricardo! Viva! Boa! Obrigada pelo Outubro em convite. Oeiras, incrível. Beijinhos a todos. Beijinhos. Nasces em Oeiras, Ricardo. Beijinhos!